tanto as manifestações pró-governo, as manifestações contrárias. Quais são as regras? Quem é que detém a verdade? Quem é que pode fazer algo? Professor, é tanta coisa que eu tenho aqui de dúvida para poder lhe perguntar, mas primeiramente, bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia, Elisa. De que maneira fica essa hipótese, e eu quero ouvir do senhor, se o senhor vê como uma hipótese mesmo de um ataque aéreo, por exemplo. O senhor visualiza que os Estados Unidos podem, de fato, fazer algo e que seja nessa magnitude de um ataque aéreo? Você tem uma dificuldade básica ali, que é a localização. Nós temos sempre a gente se esquece desse ponto. É preciso coletar inteligência e atacar pontos que seriam nevrálgicos. E quais seriam esses pontos? Com relação às bases nucleares que foram atacadas no ano passado, houve ali uma longa, né, inteligência feita por Israel, Estados Unidos e outros serviços de inteligência que conseguiram fazer um ataque aparentemente efetivo. Agora, com relação ao enfraquecimento do regime, nós sabemos que eles teriam que localizar, primeiro, onde está o líder supremo, que é o Khamenei. O segundo é onde estão os principais generais da Guarda Revolucionária, que é uma força não ligada ao exército, ela serve, né, ao líder supremo religioso, para conseguir enfraquecer essa resposta. Além disso, você tem as milícias Basij, que são milícias paramilitares ligadas à Guarda Revolucionária, formadas por voluntários. Então, nós temos um sistema complexo de qual ataque que seria eficiente. Claro que poderia ter um ataque, Elisa, de demonstração de força, né, de apoio, mas isso teria que ser bem feito porque hoje esses protestos eles não são mais tão localizados, eles estão em várias regiões do país, envolvem vários bairros, não é um fenômeno só de Teherã, que é a capital. Então, você teria que ter um cuidado, inclusive, para acabar não atingindo ali, muitas vezes, os próprios manifestantes ou intensificando a retaliação do regime. Professor, mais uma dúvida que eu tenho aqui, para a gente ir aos poucos expandindo, né, os caminhos de entendimento. Os iranianos dizem para os países vizinhos que eles suspeitam de atitudes dos Estados Unidos. Neste caso, os países vizinhos têm o que a fazer com esse tipo de informação? Porque ou eles vão ficar parados observando, ou o Irã espera que eles se unam e estejam todos juntos contra os Estados Unidos. Qual que é a missão desses países vizinhos num momento como esse? No Oriente Médio, a Arábia Saudita e especialmente também os Emirados Árabes e os vários Emirados Árabes, eles não são regimes nem um pouco alinhados. A única coisa em comum é que são muçulmanos, mas são alinhados e aliados, né, dos Estados Unidos. Não tem nenhuma possibilidade ali de junção. O que o Irã faz é uma ameaça. Como ele não consegue atingir militarmente os Estados Unidos em seu território, ele ameaça, né, esses vizinhos que têm bases militares, interesses econômicos, são produtores de petróleo, ou seja, tudo de modo a afetar os Estados Unidos. E também Israel, que Irã já mostrou que tem capacidade de atingir militarmente. Mas é a tentativa de não se isolar e também de fazer com que esses países que você colocou, Elisa, não se juntem a uma operação de mudança de regime. Ou seja, nós já sabemos, claro, que existem forças ali de inteligência israelense, americana e outras no Irã, isso sempre sabido, né? Tem infiltração, mas essa infiltração seria ainda mais difícil se as forças muçulmanas de inteligência, né, os operadores, também participassem. Ficaria mais difícil para o regime conseguir evitar esse tipo de infiltração. Então, é um jogo de retórico que tem um motivo estratégico, sim. Nós temos aqui, professor, uma ilustração daquilo que é a estrutura de poder, a estrutura de governança do Irã, e aí eu gostaria da sua ajuda para que a gente possa compreender. Eu vou citar aqui cada um dos itens, porque a gente tem para poder mostrar para a nossa audiência e como não é um país onde a gente vive, onde nós estejamos com os pés, muitas vezes é complicado entender algumas questões à distância. A gente entende de dor, entende do horror de alguém morrer por se manifestar, entende
o que é você excluir os direitos básicos dos seres humanos, mas no quesito estrutura de poder, às vezes tem questões bem diferentes. Então nós temos ali líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Aí na sequência tem Assembleia de Peritos, aí tem o presidente do país, o parlamento, existe um conselho de guardiões, judiciário e a guarda revolucionária do Irã. No fim das contas, a última palavra é de quem? É sempre deste líder supremo do Irã? Sim, essa é a lógica. Tem que separar o desenho, o esquema que vocês fizeram, em duas etapas. Existe uma estrutura que é a república, que é igual a qualquer república. Tem um executivo, tem um legislativo e tem um judiciário. Tem as forças armadas, né? Essa é a estrutura básica. O presidente ali seria o comandante dessas forças. Essa estrutura existe e é idêntica a qualquer país. Acima dessa estrutura existe a revolução. Tá? E aí, a revolução é uma revolução religiosa, teocrática. Né? Então, a guarda revolucionária, né, o conselho ali religioso dos peritos, ou melhor, o conselho dos guardiões, que são o conselho ligado à revolução, o líder supremo religioso, né, o Ayatollah, essa figura está ligada à parte religiosa, teocrática. Então, ela tem uma força militar própria, ela tem um conselho próprio, né, e ela tem o seu chefe próprio, que é o Khomeini. Tá? Então, são duas camadas que existem. Isso não é uma novidade. No mundo islâmico, nós podemos achar que isso seja uma novidade. O líder religioso sempre foi o líder político guerreiro. Tá? Isso desde os califados, todos esses nomes que nós conhecemos, são figuras que detêm as duas funções. Tá? Então, é isso que eles restauraram no Irã. Tá? Ou seja, essa figura que é ao mesmo tempo um imã, um califa, né, um ayatollah, é uma figura que concentra esses dois poderes, né, o poder político e religioso. E essa camada está acima dessa república, né, que é uma república islâmica. Professor, inclusive, ali na parte que nós estamos vendo na arte, é interessante a gente ter aqui a explicação do senhor para que a gente compreenda. E eu até quero compreender qual é a independência do judiciário, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a nossa estrutura de poder, que são 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário, e ninguém manda em ninguém, cada um tem a sua independência, né? Qual é, e observando ali a arte, essa independência do Poder Judiciário, e até fazendo uma ressalva, ali antes do Judiciário diz Conselho de Guardiães, e eu li Conselho de Guardiões, porque em português a gente fala assim mesmo, né? Mas no Irã, e levando em conta a cultura, a estrutura de poder deles, é assim que eles dizem mesmo, Conselho de Guardiães. Então, corrigindo aqui, eu fiz uma correção, mas na verdade estava errada, que é assim que eles chamam mesmo, Guardiães. Qual é a independência do Judiciário? Ela é uma independência dentro da legislação iraniana. Né? Nós temos que lembrar que a Constituição é uma Constituição com uma dimensão religiosa e a legislação acaba por seguir, no aspecto da aplicação da lei, o que nós chamamos de Sharia. Né? Então, o Alcorão, ele é parte da legislação, só para ficar bem claro. Ou seja, ele não é um livro religioso, ele é a parte fundacional, né, e que regula, inclusive, a interpretação da Constituição, das leis, da aplicação da lei. Né? Então, você tem, isso que faz o regime ser um regime teocrático. Né? Ou seja, esse é como em civilizações ocidentais, se, né, a Bíblia fosse usada como base de interpretação das leis e da aplicação dela. É isso que acontece ali. Então, ele é independente enquanto órgão, né? Mas seguindo, obviamente, essa legislação que tem um aspecto religioso e muçulmano. Né? E, claro, qualquer desvio do presidente, né, do executivo, do legislativo e do judiciário em relação a esse preceito vai ser, obviamente, alvo ali de uma punição, né, de um processo por parte daquela camada que eu falei para você.
a camada religiosa, né, o Ayatollah, né, os conselhos e a guarda revolucionária. E essa coisa, professor, de enriquecimento de urânio? Isso é um debate muito grande, né? Eu me lembro que nós tivemos até no fim da antiga gestão do Biden, um dos secretários deles dizendo assim, se o Irã quisesse, eles conseguiriam enriquecer urânio em até 2 semanas. Um monte de gente, assim, até olhou e falou, calma lá, não é bem assim, não é exatamente 2 semanas, mas pegando nessa questão do enriquecimento de urânio, como é que fica essa questão em relação a um conflito dessa magnitude? Nós já descobrimos que essas estimativas, digamos, um pouco exageradas, estavam extremamente erradas, né? Depois do ataque americano, se eles estivessem a 2 semanas de uma ogiva, de uma bomba nuclear, nós já teríamos visto ela desfilando em praça pública e sendo testada de maneira que os Estados Unidos conseguissem detectar a radioatividade. Isso foi um erro, né? Poucos países que não têm bomba estão próximos. O único caso que eu conheço de um país que é próximo de uma bomba em questão de semanas é o Japão, né? O Japão está sempre ali há anos, há 1, 2 semanas de fazer um artefato nuclear para uso militar. No caso do Irã, não. Mas eles estavam muito avançados, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, em modificar as suas centrífugas, que é uma tecnologia, inclusive, muito parecida com a que o Brasil usa, a ponto de enriquecer acima de 90% numa quantidade suficiente para conseguir fazer uma bomba, né, uma ogiva nuclear. Esse era o ponto, ou seja, pela quantidade de centrífugas e o fato deles terem conseguido modificar essas centrífugas a ponto delas conseguirem fazer esse nível de enriquecimento, isso disparou, né, a preocupação americana, né? E como que eles sabiam disso? Inteligência e um outro dado negativo, o fato da Agência Nuclear Internacional não poder verificar o que estava acontecendo há algum tempo. Professor Alexandre Pires, conversando com a gente, portanto, professor de Relações Internacionais, professor de Economia também do IBMEC aqui de São Paulo. Professor, obrigada demais por nos ajudar a compreender aquilo que a gente consegue compreender, né? Porque quando a gente fala de repressão, de morte, de desespero por você morrer ao manifestar-se, a gente entra numa seara da não compreensão, apesar de a gente tentar fazer isso. Lógico que o senhor nos ajuda demais, viu? Com esse olhar. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.